Bom dia, meus queridos. Então, nono ano, hoje vamos corrigir então a tarefinha que ficou da aula passada, certo? Da última aula de português, que ficou o caderno de atividades, né? Página 25, 27, 28 e 29, tá? Então, começando lá na página 25, essa atividade era relacionada à regência nominal, né? Então, espero que vocês tenham dado uma olhada aqui nessa parte, tá? Da regência nominal, né? Que é o nome da relação que existe entre um nome, que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e os termos regidos por ele. Então, essa relação sempre ocorre por meio de uma preposição, tá? Então, por exemplo, um adjetivo que exige um complemento, com seu peso. Ó, Nina está preocupada com seu peso. Então, preocupada com quê? Então, eu tenho o adjetivo preocupada e a relação que se estabelece aí por meio de uma preposição, certo? Preocupada com quê? Né? Então, eu tenho esse complemento nominal que está complementando esse adjetivo, tá? Então, o termo que complementa o sentido do nome é denominado complemento nominal, certo? E aí, nós temos um grupo aqui de preposições que regem esses nomes, tá? Então, nós temos ali exemplos de nomes que regem a preposição a, exemplos de nomes que regem a preposição de, preposição com, preposição em, preposição para e preposição por, tá? Além disso, alguns nomes aceitam mais de uma preposição, tá? Com seu complemento, por exemplo, interesse pelo, interesse no, tá? O filme é impróprio a, impróprio para. Essa ferramenta será útil a ou será útil para. Considero-me apta ao ou para, certo? Então, existem alguns nomes, tá? Que aceitam mais de uma preposição, certo? Então, isso aqui serve de busca, tá? Para qualquer dúvida que vocês tenham relacionados a qual é a preposição que rege esse nome. Aí vocês tinham aqui um anúncio: nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. E tinham que responder as questões de 1 a 3 referentes a esse anúncio, tá? Então, a questão 1. O título do anúncio faz intertextualidade com um ditado popular. Que ditado é esse? Qual é o seu sentido? Bom, o ditado popular que esse anúncio faz essa intertextualidade é: a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Já ouviram falar esse ditado? Que se refere ao fato do ser humano comumente cobiçar o que o outro tem. Sempre achar que o que o outro tem é melhor do que o seu, né? Então, essa intertextualidade é que o título desse texto traz. 2. No anúncio, houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Explique essa afirmação. Bom, o grupo Eco-Rodovias considera suas estradas mais verdes que as do vizinho, vírgula, por ser o primeiro a construir estradas com asfalto de pneu reciclado, vírgula, novamente, respeitando o meio ambiente. Então, por essa razão, ele diz, né, que as nossas estradas são mais verdes, porque, de certa forma, eles fizeram essas estradas reciclando pneus, né, de forma mais ecológica, tá? Então, se vocês responderam dentro dessa lógica aí, tá correta a resposta de vocês, tá? No texto verbal, há nomes, substantivos e adjetivos com sentido incompleto e que para isso precisam de complemento.
Releia o texto e identifique o complemento dos nomes a seguir. Então, emissões. Emissões seria de gases de efeito estufa. Responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado. Compromisso com a sustentabilidade. Conquista do selo Amigos do Clima. Ok? Então, esses substantivos e adjetivos se complementam com essas palavras, tá? Questão 4. Aqui na questão 4, vocês vão completar os espaços com a preposição ou a contração adequada. Então, o prefeito foi favorável à construção da estrada. Esse A aqui é craseado, certo? Os brasileiros têm devoção a ou por Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, aqui qualquer uma das preposições estaria correta. Sua capacidade de me irritar é impressionante. Então, aqui a gente pede a preposição de. Hoje ainda há muitas construções perto de rios. Mônica sentia desprezo por ou pelas convenções sociais e era adepta de um modo de vida alternativo. Nossos alunos estão carentes de educação de melhor qualidade. Por causa de sua desobediência aos regulamentos, fomos todos prejudicados. Estou com dúvida sobre ou em, tá? Algumas questões. Estou com medo das consequências dos cortes de verbas do governo e continuava ansioso para ou por chegar ao destino quanto antes, tá? E aí, como ficou comparando com a de vocês? Tudo ok? 5. Pesquise um nome que reja cada preposição listada e elabore uma frase. Não utilize os exemplos mencionados neste material. Então, aqui vocês teriam que pesquisar outros nomes sem ser os que estão neste material, ou seja, não era para vocês usarem palavras que foram mencionadas aqui, tá? Então, vocês iam procurar uma outra palavra que é regida pela preposição em. Então, um exemplo que eles dão aqui é correto. Então, ele é correto em tudo o que faz, tá? Qual palavra vocês colocaram aí? Para, a sugestão que a apostila dá é inspiração. Ele teve uma inspiração para compor uma peça teatral. Com parentesco, a sugestão dada é parentesco. O ritmo do samba tem parentesco com a música africana. Entre, a sugestão dada aqui é reconciliação. Há necessidade de reconciliação entre eles, certo? Então, sobre regência nominal, as atividades eram essas, né? Então, corrigido hoje, aula 11, dia 2/7. Então, vamos lá para a página 27, né? Aqui na página 27, nós tínhamos o quê? Assunto sobre complemento nominal, né? O que é o complemento nominal? É o termo sintático que completa o sentido de nomes, isto é, substantivos, adjetivos e advérbios, certo? Então, ele é um conteúdo casadinho ali junto com a regência, né? A regência é a preposição que rege aquele substantivo. O complemento é o que vem junto, né? Então, ali, o substantivo, por exemplo, a mulher tinha fé em Deus. Então, fé é o substantivo, né? Que é regido pela preposição em, e em Deus é o complemento nominal,
né? O adjetivo, Joaquim se mostrava alheio ao problema. Então, ao problema é o complemento nominal. Ao é a regência do adjetivo alheio. Advérbio, todos votaram contrariamente à proposta. Então, eu tenho o complemento nominal à proposta, que está complementando o advérbio contrariamente, que pede a regência a, certo? Que eu ia falar? Me fugiu agora o que eu ia falar. Então, aqui nós temos os 3 nomes, né? Substantivo, adjetivo e advérbio, com os seus complementos. Vejam que todos precisam de uma preposição que liga, né, esse nome ao complemento, ok? E aqui esclarece mais um pouquinho a questão para que você não confunda o adjunto adnominal com o complemento nominal, tá? Quando aquele é representado por uma locução adjetiva, preposição mais substantivo. Então, assim precisamos considerar. Olha só, complemento nominal completa o sentido de um nome transitivo, um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. E o adjunto adnominal acompanha um substantivo concreto. Então, vejam só. Todos os alunos tinham muito carinho. Carinho é um substantivo abstrato. Pelo professor, complemento nominal. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato, complemento nominal, que está complementando esse substantivo abstrato, certo? Agora, os livros de aventura. Livros é um substantivo concreto. Então, quer dizer que de aventura não é complemento nominal, e sim adjunto adnominal, tá? Percebam a diferença? Segundo ponto, o complemento nominal funciona como alvo da ação, representada pelo substantivo, e o adjunto funciona como agente. Então, a resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Então, vejam que o complemento nominal, ele é alvo, certo? Ele não é agente da ação, ele é alvo da ação. Enquanto o adjunto adnominal, ele é agente, ó, a resposta do governo não agradou ao povo, certo? Então, muita atenção para não ter essa confusão. Nevermore in your life. Anymore in your life. Questão 1. Transforme em substantivos os verbos transitivos a seguir conforme o modelo. Então, vocês tinham lá, construir o edifício, construção do edifício. Então, a gente vai transformar o verbo em um substantivo, tá? Gostar de música. Então, vai ficar gosto pela música. Confiar em você. Confiança em você. Investir em ações, investimento em ações. Necessitar de doações, necessidade de doações. Combater o racismo, combate ao racismo. Expor argumentos, exposição de argumentos. Buscar respostas, busca por respostas ou busca de respostas, tá? Discutir o assunto, discussão sobre o assunto. Ok? Até aqui. A2 teve estudantes que tiveram dúvidas com relação a esse exercício, ó. Aqui vocês tinham um par de frases, tá? Ou pares de frases, e vocês tinham que explicar a diferença de sentido entre elas. Então, olha só, quando diz assim: não aceito acusações de meus professores. E a outra, não aceito acusações contra meus professores. Qual que é a diferença aqui entre as duas? Uma, os professores estão sendo agentes dessas acusações. E outra, eles estão sendo alvo dessas acusações.
Então, uma, eles são adjunto adnominal e a outra, eles são complemento nominal. Então, veja, não aceito acusações de meus professores, é porque eles fazem as acusações, certo? Então, qual a explicação que você vai colocar? Na primeira frase, os professores fazem as acusações. Se eles fazem as acusações, eu classificaria esse de meus professores como adjunto adnominal, tá? Agora, na segunda, eles são vítimas de acusações, tá? Não aceito acusações contra meus professores. Então, nesse caso, contra meus professores seria o quê? Complemento nominal. Tá? Então, essa seria a diferença, tá? Entre as duas orações que vocês iam ter que observar aí, certo? Letra B. A crítica aos adolescentes é infundada. Então, os adolescentes estão recebendo a crítica, certo? Eles estão recebendo a crítica, eles estão sendo alvo da crítica, tá? Então, primeira frase, os adolescentes são alvo da crítica, portanto, complemento nominal. A crítica dos adolescentes é infundada, então, eles estão sendo agentes. Então, segunda frase, eles fazem a crítica, eles são agentes, portanto, adjunto adnominal, tá? Letra C. O interesse dos pesquisadores provocou protestos. O interesse dos pesquisadores. Então, nesse caso, na primeira frase, os pesquisadores têm interesse por algo. Eles são agentes, portanto, adjunto adnominal. Na segunda frase, o interesse pelos pesquisadores provocou protestos. Então, na segunda frase, eles são alvo de interesse. Então, eles são, no caso aí, complemento nominal. Letra D. O debate dos alunos gerou controvérsias. Então, na primeira frase, os alunos debateram. Então, eles são agentes, adjunto adnominal. O debate sobre os alunos gerou controvérsias. Então, aqui eles são alvo, portanto, complemento nominal. Ok? Agora, transcreva somente os complementos nominais das frases apresentadas. Então, letra A, complemento nominal, contra meus professores. Letra B, aos adolescentes. Letra C, pelos pesquisadores. E letra D, sobre os alunos. Ok? Questão 3, vocês tinham ali um trecho de uma notícia, tá? Jogo da seleção em Miami vai ajudar vítimas de furacão nas Bahamas. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, na primeira, em as vítimas do furacão Dorian, temos um complemento nominal, pois a expressão completa o sentido do substantivo abstrato solidariedade. Correto, verdadeiro. A expressão time de futebol americano é um complemento nominal, pois completa o sentido de Miami Dolphins. Falso. Nas redes sociais dos Dolphins, temos um adjunto adnominal? Falso. No trecho coleta de doações, o substantivo doações tem sentido ativo, ou seja, é o agente da ação de coletar. Por essa razão, de doações é classificado como adjunto adnominal. Falso.
Em coleta de doações, a palavra doações tem sentido passivo, ou seja, as doações serão coletadas. Então, doações é um complemento nominal, verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Trecho 2. Poliana Okimoto ganha reconhecimento na calçada da fama do Corinthians. Questão 2. Dois exemplos de complementos nominais do trecho acima são de nossos feitos e dos feitos. Essas expressões são assim classificadas porque uma são antecedidas de preposição, tá? E outra tem sentido passivo com relação aos substantivos registro e valorização. Então, por isso que elas são classificadas como complementos nominais, tá? Primeiro, porque são antecedidas de preposição, então todo complemento nominal vem acompanhado de preposição, e porque tem o sentido passivo, né? Ele é alvo, ele não é agente. Então, é com relação aos substantivos, tá? Questão 4. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, o qual exige preposição. O complemento nominal completa o sentido de um nome que é sempre preposicionado. Com base nessas informações, identifique se o termo destacado é objeto indireto, OI, ou complemento nominal, CN. A população necessita de ajuda. OI, objeto indireto, porque necessita é um verbo, né? A menina não gostava de cebola. OI, objeto indireto, gostava é um verbo. O rapaz luta pela igualdade social. OI, né? Lutar é um verbo. O time tinha certeza da vitória. Complemento nominal. Nunca tive interesse por lutas marciais. CN, complemento nominal. Interesse, né? É um nome, não é verbo. Os garotos se interessaram por lutas marciais. Aqui sim eu tenho um verbo, portanto é complemento nominal. Objeto indireto, né? Desculpa. Elisa precisa de apoio nesse instante. Precisar é verbo, né? Então, objeto indireto. E ele tem muita disposição para o trabalho. Complemento nominal. Disposição para, né? Leia a frase a seguir e responda as questões de 6 a 7, né? Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade para produzir 9.526 megawatts. Qual é o complemento do verbo produzir e sua função sintática? O complemento é 9.526 megawatts e ele é o quê? Um objeto direto. Por quê? Qual a justificativa? O termo completa o sentido de um verbo sem preposição. Questão 6. Considere a seguinte reescrita da frase. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade de produção de 9.526 megawatts. Nesse caso, qual é a função sintática de 9.526 megawatts? Nesse caso, gente, a função é de complemento nominal, porque daí produção não é mais verbo, né? É um substantivo, portanto, ele vira um complemento nominal, tá? Classifique a expressão em destaque em adjunto adnominal ou complemento nominal. Justifique sua resposta. A aluna incomodou-se com a crítica ao professor. Então, entendam o seguinte, a crítica ela vem do professor ou ela vai ao professor? Ela vai ao professor, então o professor não é agente da crítica, não é ele que está gerando a crítica, ele está sofrendo a crítica. Então, se ele está sofrendo a crítica, ele é um complemento nominal, tá? Primeiro, porque inicia por uma preposição, tá?
E segundo, porque professor tem sentido passivo em relação à crítica. Ele sofre a crítica e não realiza a crítica, tá? 8. Assinale as frases em que a expressão destacada é um complemento nominal. Então, aqui nós temos a frase A, é um complemento nominal, a frase B, a frase D de dado e a frase E, tá? A frase C e a frase F são adjuntos adnominais, tá? Então, gente, por hoje é isso. A gente vai ficar só com essas correções, tá? Na aula de amanhã eu vou entrar na oração subordinada, tá certo? Então, um beijo para vocês e até amanhã.